Essa é a TV Expo, o seu canal de TV na Expo Brasil, agora na web. Nós estamos recebendo aqui o Paulo César Arnes, ele acaba de moderar mais uma mesa redonda, desta vez eu vou ter que ler o nome, viu? Limites e possibilidades dos diálogos entre as estratégias de apoio aos territórios e identidade, a experiência do Vale do Ribeira. Bom, e ele vai trazer agora para a gente um balanço desse debate. É um debate muito oportuno no momento em que a Expo abre espaço para discutir a sustentabilidade das cidades. Tudo bem, Paulo César? Tudo bem. Nós fizemos um esforço junto com o Caio para viabilizar esta mesa, porque seria importante que a Expo, sendo realizada em São Paulo, que a gente tivesse uma experiência concreta, uma análise de base de como vem se dando o apoio dos diferentes órgãos de governo ao desenvolvimento territorial. E aí o Vale do Ribeira é uma experiência sui generis nesse sentido. Ela começa em 2003 com a instalação do CONSAD, depois dentro do mesmo recorte territorial o MDA passa a apoiar este território como sendo um território rural de identidade. Na sequência ele passa a ser um território da cidadania, a partir do qual 18 ministérios, hoje já 22 ministérios passam a ter uma atuação conjunta, e mais recentemente o Ministério da Pesca também adota este mesmo recorte como um recorte territorial para implementar as suas políticas voltadas para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura. Então é um território que nos possibilita uma análise dos limites e dos avanços que se tem, tanto por parte da organização da sociedade, no planejamento, na organização da sociedade, para poder construir de baixo para cima as suas articulações, organizar a sua demanda para as políticas públicas, como é possível de se analisar os limites e os avanços também e as aprendizagens da articulação interinstitucional dos diversos ministérios, de como eles se articulam para implementar políticas e responder a essas demandas. Então foi isso que levou a gente a trazer esta experiência para dentro da Expo. Eu cumpri um pouco com o papel de debatedor, então a mesa foi formada por um representante que falou um pouco da história e da trajetória da construção do território, da construção do colegiado territorial, da construção dos planos e dos projetos, e 3 representantes, um de cada ministério, do desenvolvimento social, da pesca e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, fizeram um pouco as suas ponderações do ponto de vista dos limites e dos avanços que eles percebem enquanto articuladores territoriais destes ministérios. E eu cumpri um pouco com o papel de uma problematização, apresentando ainda alguns avanços necessários por parte do Estado na sua articulação para implementar políticas e algumas necessidades de avanço por parte da organização da sociedade e do poder local para facilitar este diálogo e esta relação Estado-sociedade. E por que o Vale do Ribeira? O que essa região pode trazer de contribuição para o país? Eu acho que a grande lição aprendida que a gente pode ter do Vale do Ribeira é a forma com que uma região com baixo IDH, por isso que é uma área de atuação do CONSAD, né, da segurança alimentar, pode deixar para o desenvolvimento territorial foi a sua capacidade de articulação interna, de organização de um colegiado, de fazer com que este colegiado passasse a ser o mesmo colegiado para os diversos recortes territoriais das diferentes políticas do governo federal. Então o próprio território, na sua forma de organização, conseguiu fazer com que o Estado e principalmente o governo federal tivesse que sentar e negociar internamente entre os ministérios como apoiar o mesmo território, tendo o mesmo colegiado como instância representativa para discutir essas políticas. Isto não dependeu somente da ação do Estado, dependeu e foi fortemente, um reflexo forte também da organização da própria sociedade local que permitiu isso. Então esse representa efetivamente um grande avanço e uma aprendizagem que pode efetivamente ser levado para outros territórios a nível nacional. Paulo César, agora eu queria que você comentasse um pouco sobre o artigo que você acrescenta na coletânea Desenvolvimento Local e a Nova Governança, lançado aqui na Expo pelo IAD.
O artigo que eu faço dentro deste livro também busca trabalhar os avanços e os limites da abordagem territorial, do desenvolvimento territorial, principalmente nos últimos 2 governos do presidente Lula, né? Nesses 2 governos do presidente Lula. A gente começa em 2003 com a implantação de uma política territorial dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no MDS em 2003 com os CONSADs, e a abordagem territorial e a política territorial não estava incorporado dentro dos ministérios. Então há um pequeno avanço já que se expressa nestes últimos anos, a partir dos territórios da cidadania, em que se incorpora mais claramente dentro do governo e como opção do governo fazer com que os ministérios, com que as políticas governamentais incorporem a abordagem territorial. Há avanços, mas há uma trajetória muito longa ainda a ser trilhada para que a gente possa efetivar esta incorporação. Então eu pego basicamente a política dos CONSADs, dos territórios da cidadania, dos territórios da pesca, da aquicultura, o DRS como experiência de trabalho do Banco do Brasil, e faço um apanhado geral no sentido de tentar mostrar um pouco os avanços, mas também os limites que estão postos, e faço algumas sugestões de aprimoramento destas políticas para que elas possam avançar mais rapidamente numa real e numa concreta incorporação da abordagem territorial junto às políticas do governo federal.